Bom, muito bom dia a todos e a todas. Queria, antes de mais nada, agradecer a nossa presidente, a Marta Pondé, aqui do Bruno, pela oportunidade de estar aqui hoje com os senhores, voltar a estar aqui hoje com os senhores, depois de uma longa ausência. Me penitencio por isso, mas vou contar um pouco o porquê dessa ausência, exatamente com essa história, com essa palestra aqui hoje, que foi desenvolvida prioritariamente em outra cidade, o que me tirou do convívio aqui do Rio de Janeiro, no Amiúde, durante muitos anos. Boa parte da história que eu vou compartilhar aqui se deu em São Paulo, uma empresa chamada Stone, que provavelmente todos os senhores conhecem, mas não lembram, que é onde a gente passa o nosso cartãozinho de crédito na hora que a gente vai pagar ali na maquininha verdinha, né? Faço esse comentário não para fazer nenhum tipo de propaganda, muito pelo contrário, mas para trazer o contexto, né? Como é que às vezes a gente precisa sair um pouco do ambiente que a gente vive para ter uma outra perspectiva, para ter oportunidades tecnológicas, às vezes, para a empresa que disponibilizou o investimento tecnológico necessário para que a gente pudesse construir um projeto que hoje é uma realidade, já há mais de 10 anos, é uma história de 10 anos, por isso a ausência longa também. E é essa história que a gente vai compartilhar aqui com os senhores. Então, mais uma vez, agradecer muito o convite, agradecer muito aos senhores por me receberem no retorno. Espero poder estar agora convivendo bastante a miúdos com a academia, com todos, uma vez que agora fixo, de fato, de volta à minha estadia no Rio de Janeiro. Continuo ligado a Stone, mas agora já não preciso estar em São Paulo, já há alguns meses já não preciso estar em São Paulo. E, fundamentalmente, um outro agradecimento especial para explicar essa minha fixação no Rio de Janeiro ao professor Heitor Costa, que foi pessoa que não teve nenhuma participação direta com a minha presença na PUC, nesse momento, mas, ao mesmo tempo, teve toda a participação direta, sim. Toda a história do professor, do nosso acadêmico na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, pela sua luta pelo curso de graduação, que ainda continua, né? Ela ainda não está concluída essa luta, mas cada vez mais próximos, né? Estamos lá trabalhando bastante. Então, por toda a história que o professor Hilton e os colegas todos que estão lá, obviamente, construíram na medicina da PUC, todo o meu agradecimento, porque essa luta, essa história foi construída por todos e certamente nos últimos anos liderada, nas últimas décadas, talvez também liderada, talvez até um pouco mais do que isso, pelo professor Hilton, sempre buscando a possibilidade da PUC ter uma graduação, foi que me levou a oportunidade agora no finalzinho do ano, em dezembro, receber um convite completamente inesperado, mas que me deixou muito feliz e satisfeito, de compor a equipe de coordenação do curso de graduação no primeiro momento. Coordenação é essa que é liderada pelo nosso colega Roberto Cooper, e além dele eu tive a oportunidade de ser convidado também. Num primeiro momento, como o primeiro convite foi para a coordenação dos funcionários de ensino, né? E as coisas estão avançando muito rápido, o trabalho na PUC está sendo muito surpreendente, inclusive pela velocidade, né? Acho que nem empresa privada via algo se mover com tanta velocidade como vem se movendo lá. E esse convite inicial, que foi portanto, colaborar com o Roberto Cooper na autorização, né, no primeiro momento, para que a gente obtenha autorização para o curso de graduação funcionar, no meu papel para olhar para o cenário clínico, nessa convivência com a universidade, acabamos descobrindo algo em comum muito forte entre a universidade e o meu perfil de trabalho, que é o perfil da inovação, né? Sempre gostei, sempre estive em todos os lugares que passei, eu acho que procurei sempre ter uma perspectiva, poder acrescentar uma perspectiva nova às atividades às quais me dediquei. Houve essa sinergia, rapidamente se tornou um ponto de conexão, e a universidade, então, a coisa de 2 semanas atrás, formalizou, né, a publicação em portaria da criação do Instituto de Inovação em Saúde, e me deu a honra de ser o seu primeiro diretor.
Estamos, obviamente, numa fase ainda muito preliminar, muito de planejamento, tem muita coisa ainda para se pensar, para se decidir, mas, minimamente, o que a gente espera, quer dizer, a universidade, eu espero poder ajudar, junto com os colegas, da melhor forma possível, e aquilo ali também será um trabalho muito coletivo daqueles que já estavam lá, né? Acho que gera aqui uma oportunidade não só para todos que estão lá na PUC, mas para o Rio de Janeiro, de uma forma geral, né? Essa é a nossa missão, de como é que a gente pode ver a força da PUC, que tem muita, a qualidade da PUC, que tem muita, para promover o desenvolvimento do ecossistema de saúde pública e privada do Rio de Janeiro, e certamente isso se dará nos próximos anos, eu não tenho a menor dúvida. Então, e essa academia pode e deve ter um papel fundamental em todo esse processo. Já fica aqui, né, como duplo chapéu, o convite para todos os colegas para que a gente possa interagir nessa perspectiva. Eu acho que a PUC, junto com a academia, somando esforços, a gente tem muito a contribuir para o Rio de Janeiro e para o Brasil de uma forma geral, né? Então, esse é o gol, é contribuir para o desenvolvimento de todos nós, gerar oportunidades, melhorar o cuidado das nossas pessoas, dos cariocas, dos cidadãos do Estado do Rio de Janeiro, dos brasileiros de uma forma geral. Como instituição comunitária, ela traz oportunidades raras, né? No sentido de que aprendizados nesse curto período, né? Uma instituição comunitária, por lei, é entendida como braço do Estado, né? Então, ela tem prerrogativa de ter demandas, por exemplo, se assim o Estado entender, o Estado brasileiro, quer dizer, entender, né? Isso é legal. Ela tem acesso a fontes de financiamento que muitas das vezes outras instituições têm também, mas ela tem uma alíquota sempre superior, igual às instituições federais. Ela também tem oportunidades muito importantes para o financiamento da inovação, e a gente espera poder utilizar essas ferramentas para maior empenho e a maior sabedoria que Deus nos permitir para que a gente possa contribuir com todos nós, né? E que todos nós possamos contribuir com esse esforço também. Então, certamente, o Instituto de Inovação da PUC será um instrumento coletivo para aqueles que já estão lá plantando essa semente há muito tempo e transbordando para todos que compõem a saúde pública e privada do Rio de Janeiro. Então, o que eu vou compartilhar com os senhores aqui hoje, como eu disse, a história dos últimos 10 anos da minha vida, né? Eu acabei, depois que eu saí da Direção Nacional de Gestão de Saúde da ANIL, enfim, que foi uma experiência muito, muito importante para mim também, um aprendizado muito grande, saí convencido de que não seria numa grande empresa que a gente, não pela a Mil até que me surpreendeu, a gente até conseguiu avançar muito, mas a velocidade com que se precisa para fazer uma inovação de verdade, principalmente com as tecnologias que estão chegando, isso não se daria dentro de uma grande empresa, né? E acabou que me juntei a um grupo de rapazes, né? Rapazes mesmo, de literalmente 20 anos de idade na época. Eu estava com 50 e eles com 20, 21 anos, e com a ideia de usar a tecnologia de alguma forma que a gente pudesse colaborar no desenvolvimento da saúde suplementar, no caso, se possível pública também, mas já viu o objetivo principal da saúde suplementar. Isso foi feito através da Vita. A Vita tem várias Vitas, né? Essa Vita com 2 P's, é uma corretora de saúde, atua predominantemente em São Paulo, tem poucos clientes no Rio. E a Vita se tornou uma corretora de planos de saúde que tinha a missão, e tem a missão até hoje, e realiza isso de certa forma, de fazer o trabalho de corretor de plano de saúde, mas agregando um quê de tecnologia para realmente agregar valor para os pacientes, em primeiro lugar, sempre foi a grande prioridade da Vita, e, obviamente, para os contratantes que pagam a conta também, né? E com isso a gente começou a plantar uma sementinha, ali começou a crescer uma semente de um atendimento digital, que de início era muito, muito básico, né? Era basicamente agendar consultas na rede do convênio, não tinha estrutura, estava crescendo. Essa estrutura de agendamento, no primeiro momento,
pelo bom serviço, pela qualidade do serviço que prestava, ela foi conquistando clientes nas empresas para as quais a Vita prestava e presta os serviços. Então, cada vez mais funcionários dessas empresas procuravam esse serviço digital para buscar os seus agendamentos. Quando a gente tinha um certo volume, a gente começou a nós próprios fazer os agendamentos por via digital, através de teleconsulta. E assim fomos evoluindo gradativamente até chegar ao cenário de hoje, que eu vou comentar um pouco mais à frente, aqui que vocês vão ver aqui na avançada da conversa. E o que a gente vai procurar compartilhar com os senhores, então, como é que é essa experiência de trabalhar num cenário de dezenas de delegados, mais de centenas de milhares de pessoas sendo atendidas, utilizando a ferramenta digital, onde é que isso deu, quais foram os resultados que a gente teve, quais são os aprendizados que a gente teve nessa trajetória. Eu não sei se eu tenho, né? Então, ótimo. Eu trago aqui, primeiro, esse é um artigo que saiu publicado muito recentemente no Globo, trouxe esse como exemplo, tem vários outros parecidos, né? Relatando a realidade, eu acho, da teleconsulta no Brasil, né? Eu, particularmente, meu juízo da teleconsulta no Brasil é ruim, né? Eu, particularmente, tenho uma visão muito crítica em relação à teleconsulta no Brasil. Na maioria das vezes, ela é dedicada a um atendimento rápido, pontual, para resolver uma demanda específica do paciente, que, na maioria das vezes, é uma conduta de uma gripe ou um atestado médico para a sua companhia, né? Esse é um modelo predominante, um modelo que agrega pouco valor no seu fornecimento de uma receita ou um atestado, uma consulta curta, geralmente de 5 minutos, 7 minutos, 6 minutos, isso é um número da vida real, às vezes até menores do que isso. Basicamente, o que acontece ali é isso. Quem procura para conseguir 2 papéis. Quem está lá disponível para entregar 2 papéis quando pertinentes, né? Esse é o modelo predominante hoje da teleconsulta brasileira. É uma pena que seja assim, mas particularmente é o que esse artigo retrata e é o que eu concordo. Assim, eu tenho uma visão muito parecida, então, quando eu vi esse artigo, achei perfeito. A experiência dele não é nada diferente do que a gente vê na maioria das vezes, de fato, né? Então, agora, o que é importante a gente observar é que, apesar disso, de uma forma geral, no mundo, a medicina digital, a teleconsulta, ela aumenta, ela cresce. Mesmo que esse serviço, eu particularmente não concordo, assim, não vejo ele como uma boa estratégia de atendimento de pessoas, era assim que eu gostaria de cuidar da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, do meu filho. Mas, apesar disso, ainda os números crescem porque tem uma coisa que é inexorável: a praticidade, o acesso. O acesso é um atributo fundamental da atenção primária, é um dos 4 atributos fundamentais da atenção primária. Então, é inexorável que isso facilita o acesso, porque em qualquer lugar você está com o celular na mão, você acessa uma consulta. Então, é 24 horas por dia, é muito fácil. Então, de fato, assim, não há como questionar de que o acesso, de fato, em qualquer cenário, ele é preponderante, ele é muito fácil. Então, é um atributo fundamental, definido na literatura há décadas. Não há como questionar a importância do acesso à saúde, e ali, de fato, né, tem um ponto positivo que me parece absolutamente inquestionável. A questão é acesso a quê? Essa é que é a grande questão, e é isso que nós vamos discutir aqui o tempo inteiro, na verdade. Poderíamos até parar aqui nesse slide e, a partir de agora, conversar. Acesso a quê? Se for para acessar esse modelo, o artigo descreve, que eu acabei de escrever para os senhores profissionais agora, é um acesso que pouco acrescenta e provavelmente até algum dano traz ao atendimento das pessoas. Então, a grande preocupação sempre foi de utilizar essa alta capacidade de acesso que a tecnologia pode trazer, para que se possa acessar algo que realmente agregue valor, que realmente traga um cuidado adequado, que seja aquilo que eu recomendo para a minha família. Olha, entra ali e busca uma consulta ali, busca um cuidado ali, não é nem mais uma consulta, é um cuidado ali, como a gente vai ver. Então, o que o artigo retrata é a realidade da vida. O que a gente tem como premissa central durante esse processo é definir o que faz a diferença. Aonde esse lugar pode ir? Aonde esse acesso, a que lugar esse acesso pode nos levar, que de fato a gente consiga algum resultado que seja positivo para as pessoas, né? E aí a primeira questão, né? Isso
vocês vão ver, quer dizer, nós não vamos estar falando nada diferente do que é a medicina, porque se a tecnologia é um acesso, a medicina continua sendo medicina. Ela não modifica porque é digital. Esse de novo, é um dos grandes aprendizados. Então, como é que você constrói um sistema de atendimento que seja empático? Não há como exercer a medicina sem empatia. Não há como exercer a medicina sem ter o interesse integral na pessoa. Integralidade, segundo atributo básico de uma boa atenção primária. Né? Isso começa com uma atenção primária, não se restringe como a gente vai ver um pouco mais na frente, mas ela começa com uma atenção primária. Então, como é que a gente capacita essas pessoas que estão em atendimento? Como é que a gente monta um modelo de atenção à saúde que esteja intrinsecamente destinado a exercer um cuidado empático, a exercer um cuidado integral? Um outro componente que se mostrou fundamental, e isso também não é diferente da medicina presencial, porque, volto a dizer, isso aqui é medicina, isso aqui não é digital, isso aqui é medicina, medicina o tempo inteiro. São os bons fundamentos que vão fazer o canal digital dar acesso a alguma coisa que seja boa. A outra coisa é a tomada de decisão clínica. Tomada de decisão clínica é algo muito raro, é algo muito... ele é multifatorial, ele tem vários aspectos que influenciam na tomada de decisão. O profissional tem que ser um profissional, assim como no cuidado presencial, que consiga ter a ideia da evidência, dos valores de preferência dos seus pacientes, do local onde ele está inserido naquele momento, o contexto ao qual ele está inserido naquele momento. Ele precisa entender vieses que podem acontecer naquele contexto, que podem influenciar a tomada de decisão clínica, vieses esses podem influenciar ele, médico, e ao paciente, e ao patrocinador, ao financiador do sistema, enfim, todos esses contextos que nós conhecemos muito bem. Mas, para além disso, a tomada de decisão clínica tem influência de ações que a gente é treinado a executar. Tem influência da anamnese, tem influência do exame físico, tem influência dos exames complementares. Qual o peso de cada um desses? Qual a importância de cada uma dessas? Como é que a gente fundamenta a boa tomada de decisão clínica? Não há como montar um sistema de telemedicina que seja adequado sem que a gente passe por essa discussão, pela elaboração desses conceitos que a gente já conhece, mas que tem que ser adaptados a esse cenário onde o canal é digital. Então, começando a falar um pouco mais como empatia, né? A respeito da empatia. O que o artigo mostra é um atendimento absolutamente pontual, é o que a literatura resolveu chamar de queixa-conduta, e o fato de estar publicado parece que autoriza que é uma coisa boa. Não, tem referência na literatura. Sim, tem referência na literatura, mas é um modelo que eu não consigo entender, que só porque tem um artigo publicado sobre queixa-conduta, que isso faça algum sentido. Eu odiaria que minha mãe e o meu filho fossem atendidos no sistema queixa-conduta. Porque a queixa-conduta é um negócio que você sai com 2 papéis na mão e acabou. Não tem cuidado, não tem atenção de fato da pessoa. Né? Então, tem referência na literatura, mas é uma referência que a mim não interessa, não agrega valor. A evidência tem que ser avaliada e valorizada, obviamente. A empatia como escolha ativa, ela se traduz na prática minimamente em 2 momentos. Da maneira como você treina o seu recurso humano, né? Muitos já trazem uma bagagem muito grande, mas o treinamento é fundamental. Então, a maneira como a coordenação daquela equipe trabalha o cotidiano com seus profissionais, fazendo disso um ponto de avaliação contínua. E esse processo contínuo de treinamento e de avaliação e de colocar no centro do modelo de atenção como um atributo fundamental e necessário é algo que leva a desempenho elevado. Então, nós temos lá uma mensuração constante da percepção das pessoas em relação à qualidade do atendimento. De novo, não estou falando agora mais de 1 ano, nem 2 anos, estamos falando de alguns anos. A avaliação deve ter uns 7 anos, né? O processo todo tem 10 anos, e a gente está ali estacionado numa escala de 0 a 5, no CSAT de 0 a 5, a gente está estacionado em 4,9 há bastante tempo. Às vezes vai a 5, às vezes vai a 4,8, mas na maioria das vezes fica ali em 4,9, o que gera uma satisfação, o que demonstra a satisfação das pessoas em utilizar esse serviço. Mas tem outros sinais que comprovam essa satisfação, né? Porque a satisfação podia ser por várias outras questões, né? Vamos voltar a isso daqui a pouquinho.
Outra questão, que também não é da telemedicina, não é do digital, é a questão da medicina, que é o tempo que você dedica às pessoas, né? Então, é muito tentador para todos nós, eu me incluo nisso, né? Durante muito tempo eu fiz atendimento junto a esse modelo, eu era um dos médicos que atendia. É muito tentador quando, de fato, você tem uma população grande para atender, porque a gente sempre tem uma população grande para atender, principalmente nesse contexto no qual esse modelo ele se insere, que é o atendimento de pessoas, de empresas, né? Você tem uma demanda muito grande, você tem uma agenda grande. E é muito tentadora a tal da queixa conduta, né? Porque o paciente entra, ele te procura ali com aquela expectativa de receber 2 papéis, e você acha que, dando os 2 papéis, você atendeu as necessidades dele. E essa é uma boa desculpa para a gente resolver a consulta em poucos minutos e fingirmos, então, que está tudo bem resolvido. Aqui, o modelo diz o seguinte, é uma das etapas do treinamento. O modelo diz aqui o seguinte: você tem um tempo para fazer a consulta, e você não deve fazer a consulta menor do que esse tempo. Esse tempo não é custo, esse tempo é investimento. Investimento em quê? Nas pessoas, no relacionamento, na construção de pontes entre a equipe de saúde e aquele cidadão ao qual a gente serve. Estamos falando de saúde suplementar com problema de sinistralidade, com reajustes altíssimos todos os anos. Mas, ainda assim, essa foi a política que foi adotada. Então, nós vamos investir tempo para estar com as pessoas. Se você resolve a consulta, a receita e o atestado deles em 5 minutos, você tem mais 15, 20 minutos para cuidar dele, da saúde dele. E, de início, é curioso que, quando a gente fala em saúde, a coisa mais comum é alguém responder assim, médicos, colegas nossos, a coisa mais comum é alguém responder assim, vou ver se tem hipertensão ou diabetes, né? Ou se ele é obeso. Sim, tudo bem, mas não é isso. Isso não é saúde, isso é doença de novo. E a gente tem que cuidar da saúde das pessoas. Então, obviamente que a questão da hipertensão e do diabetes vai vir, mas nós temos que cuidar da saúde. O que é saúde? Saúde são aquelas coisas que compõem, na literatura, a redução da mortalidade. São aqueles atos cotidianos que levam a pessoa a melhor qualidade e quantidade de vida. Então, a saúde da pessoa é como é que ela dorme, como é que ela come, como é que é a atividade física dela, como é que são as suas relações emocionais, como é que é como é que ela se relaciona com o estresse. São essas coisas que compõem a saúde. Você tem tempo para abordar isso. E você deve abordar isso. Você resolve lá os 2 papéis dela e você usa aquele tempo, investe aquele tempo para trabalhar a saúde das pessoas. Então, com isso, a gente inverte a lógica de que sai da perspectiva de que uma consulta é custo, para entender que uma consulta é investimento na construção de relacionamentos. O que acontece, então? Qual é o segundo resultado que eu quero trazer para os senhores aqui? O que isso deu? Na média, as grandes companhias que servem as empresas, em média, um pouco mais, um pouco menos cada uma, mas em média, elas têm de uma determinada apólice, ou de um conjunto de apólices aos quais elas servem, elas têm 2% das consultas daquela apólice no formato da telemedicina. Aqui eu estou começando a entrar especificamente já na Stone, porque depois a Stone comprou a Vita e eu passei a trabalhar para a Stone para cuidar especificamente da população da Stone, que são 28 mil vidas. Então, esses números aqui já são da Stone especificamente. Nesse modelo, com essas características que eu estou falando aqui para os senhores e para as senhoras, em contraste com os 2% que, em média, até que a consulta tradicional tem no total da apólice, nós temos já sustentados, há mais de 2 anos e meio agora, 55% das consultas das apólices são feitas por telemedicina. E é opcional. As pessoas é que escolhem. Elas podem ir na rede do convênio, não tem propaganda, não tem nada, né? Mas um acesso facilitado. E, na hora, com o tempo, eles foram entendendo, e essa é meio intuitivo, não é uma compreensão direta, que aquilo ali, de alguma forma, era diferente. Porque quando ele vai na consulta do convênio, por melhor que seja essa consulta, ele recebe lá uma série de recomendações, que vamos admitir que sejam adequadas as recomendações, ele recebe um pedido de exames, ele vai, ele realiza os exames, ele retorna, ele recebe outras tantas orientações, e depois alguém só vai falar com ele daqui a 3 meses, 6 meses, talvez até um ano. E pronto.
Aqui não. Aqui é o terceiro componente da empatia e da integralidade que eu estava falando. Essa empatia ela não é só do profissional, ela é de uma equipe de saúde. E aí vem o cuidado integral. Então, quando ele sai de uma consulta com uma série, com as mesmas recomendações, já incluídas aqui as recomendações de saúde, por default, todo mundo, todos os profissionais fazem recomendações de saúde também, na rede de convênio uns fazem, outros não fazem, aqui todos. Quando eles saem, a enfermeira que está integrada no mesmo sistema tem a oportunidade, então, de identificar aqueles pacientes de maior risco, é óbvio que não dá para fazer para todos, não tem sistema de saúde que facilita isso para todos. Hoje, daqui a alguns meses já vai ter, mas hoje ainda não é possível, mas a enfermeria então identifica as pessoas que têm maior risco, entra em contato com aquela pessoa para saber o seguinte: olha, se eu tenho um contato com o doutor fulano de tal, o doutor fulano de tal passou essa receita. O senhor já conseguiu medicamentos? A gente tem aqui um benefício, medicamento para o senhor conseguir os medicamentos. Ah, que bom, vai. Vou pedir pelo medicamento, pelo benefício, assim, economia de dinheiro. Ótimo, muito bom. Excelente. Mas, além disso, o senhor está um pouco obeso, ele recomendou uma ida no nutricionista. Eu posso agendar, senhor? Deixa aqui agendar. Ah, tá bom, agenda, vai. Já agenda online para o nutricionista que está online também. Ah, que ótimo, então. E atividade física? Ele disse que vai fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana. Como é que o senhor organizou isso na vida do senhor? Ah, não vi, eu estou ocupado. Não, mas peraí, e aí começa um trabalho. E esse trabalho vai se tornando multidisciplinar. Quando ele se dá conta, ele tem uma equipe de saúde para cuidar conta dele. Porque ele também não está acostumado na rede de conta. E é lógico que essa equipe que está trabalhando de forma integrada, coordenada, é óbvio que ela entrega, tem a oportunidade de entregar o valor diferencial. E aí é mais um atributo fundamental de uma boa atenção primária, coordenação de cuidado. Então, nós falamos de acesso, nós falamos de integralidade, nós falamos de coordenação de cuidado. 3 dos 4 atributos da atenção primária fortalecidos por um sistema que é eminentemente digital. Bom, hoje a gente tem uma instituição que faz mais de 10 mil consultas por mês, atende, como eu já falei, 55% das consultas de uma apólice de 28 mil vidas, tem um índice de satisfação altíssimo. E o que a gente vai entender desse processo aqui é que ele traz uma outra oportunidade no quarto atributo fundamental da atenção primária, que é a longitudinalidade. Porque há uma tendência do indivíduo de ir voltando com os mesmos profissionais, com a mesma equipe, e com isso construindo um relacionamento, porque o acesso é fácil, ele consegue aí pelo telefone. Então, começa a se desenvolver um relacionamento. Você conhecer as pessoas conhecerem, saber as fragilidades emocionais, você está trabalhando aquele indivíduo como um todo. Então, essa oportunidade, ela complementa o quarto fundamento, o atributo fundamental da atenção primária, que ficam, então, o quê? Potencializados pela tecnologia. Veja que não estamos falando de nada novo. A lógica sempre foi o seguinte: como é que a gente usa a tecnologia para potencializar aquilo que a gente sabe que é correto? E, de fato, a tecnologia hoje, eu tenho muita convicção disso, ela traz essa oportunidade. Falar um pouquinho de exame físico, mas antes de entrar no exame físico, eu acho que eu acabei não botando o slide, que é um slide importante também, obviamente. Não tem jeito, custo é uma coisa que faz parte da nossa vida. Sinistralidade do plano de saúde é algo que faz parte desse contexto de uma forma muito importante. Onde é que isso desembocou do ponto de vista de custo? Isso desembocou, do ponto de vista de custo, num número inacreditável. Eu vou falar aqui, eu sei que os senhores não vão acreditar, eu também não tinha essa expectativa, mas isso aqui desembocou numa companhia de 28 mil vidas que, em 2022, teve uma proposta de reajuste no plano de saúde de 90%, tamanha, e depois da gente afinar esse modelo a partir de 2023, até setembro do ano passado, tá? Nós tínhamos uma variação de custo médico hospitalar de zero. Zero. Não tem inflação médica. Por que eu falo setembro? Porque foi até o período que eu fiquei à frente desse processo, exatamente. Eu agora desempenho um outro papel de novos modelos, de criação de novos modelos. Eu não estou tão a miúde, não quero aqui enfim, faltar com a verdade. Mas, no mínimo, 2 anos e 9 meses, 2 anos e 8 meses, vamos botar aqui
os números corretos, uma avaliação de custo médico hospitalar em zero. Por que a avaliação de custo médico hospitalar em zero? Porque as pessoas passam a ser mais bem cuidadas e diferenciadas. Você tem a história da pessoa, você não precisa repetir coisas. Tem queixas que você já passa a conhecer, todos nós sabemos como é que é isso. Tem gente que, quando tem um problema, tem dor de barriga. E aquela dor de barriga para uma pessoa que nunca viu aquele contexto é uma internação, é uma atendimento de emergência. Quando você conhece a pessoa, você já pondera um pouco mais, que você conhece aquele ser humano. Porque a gente tem pertinência na solicitação de procedimentos e exames. Então, é um aspecto que ele é fundamental, porque é onde o bom cuidado e investimento no relacionamento entre a equipe de saúde e os cuidadores, não, né? Aqueles que são cuidados, se transportam num bom cuidado, e essa é uma aposta de vida que eu tinha. Isso aqui me deixou muito feliz. Já na Mil era a minha aposta nisso, que cuidar bem sai mais barato. E aqui eu tive a oportunidade de viver essa questão de que aplicar as evidências, ter um cuidado com esse cliente é mais eficiente do que fazer as coisas de maneira desafiadora. Mas uma coisa sempre incomoda, né, na teleconsulta, é o exame físico. O exame físico sempre incomoda. A impossibilidade, que já não é tanta, mas vamos por aqui, em relação ao exame físico. Né? Deixa eu ver aqui, isso. Quando a gente vai estudar literatura, para tomar a decisão clínica, isso aqui é antes da medicina tecnológica, antes da telemedicina, porque a literatura mostra que a pergunta é o que é decisivo para a tomada de decisão, para a conduta na prática clínica em geral. Em 80% das vezes é a anamnese. Em 10% das vezes, o exame complementar ajuda naquela tomada de decisão. Em 10% das vezes, o exame físico ajuda naquela tomada de decisão. Isso é o que a literatura diz, antes da telemedicina. Então, você está falando de literatura dos anos 70, 80, literatura já bastante tradicional. Ou seja, para esses 80% aqui, não há nenhum prejuízo para a teleconsulta. Já é um número bastante significativo que mostra a utilidade. Qual foi a política que a gente adotou lá? Caro colega, se você tem um pingo de dúvida de que o exame físico seja decisivo, recomende ainda para a consulta presencial. Qualquer pingo de dúvida que seja, você não estiver absolutamente seguro de que você pode tomar suas decisões só com a telemedicina, se houver qualquer resquício de dúvida, encaminhe para uma consulta presencial. Essa sempre foi a recomendação. O que a gente vê hoje, já passados 10 anos, qual é o número da vida real? Que essa recomendação ela levou para onde? 92% das consultas não são encaminhadas para a consulta presencial. 92% delas, o colega fica tranquilo e satisfeito de que ele teve as condições para tomar a decisão dele sem preocupação. Obviamente, nos outros 18%, todas têm exame complementar adicionado. 100% desses 8% têm exame complementar adicionado. Onde é que entra o exame físico nessa história? Hoje em dia, na sobreposição dos exames complementares. Se você for fazer uma análise desses números antigos com o que acontece hoje na vida real, a gente vai chegar exatamente no mesmo número, que são os 80 mais os 10 do exame complementar. Então, o que me surpreendeu, eu não sabia desse número para chegar nos 90 e pouco. Observei os 90 e pouco na vida real e fui tentar entender se isso fazia sentido, aí eu vi que a literatura já falava exatamente nessa proporção. Então, veja que é uma ferramenta que, ela, de fato, ela tem uma aplicabilidade muito ampla e muito larga. Muito ampla e muito larga. Não para tudo. Está longe de ser para tudo ainda. Chegará um dia que será para tudo, mas isso é coisa ainda 10, 20 anos para frente. Mas não é ainda o momento. Né? Então, faz sentido. Os números se sobrepõem. Né? A provocação do futuro vem com algo que já existe hoje. Hoje, você tem condição de fazer exame físico, a exceção da palpação do abdômen, praticamente completo. Você faz ausculta pulmonar, ausculta cardíaca, horoscopia, otoscopia, dermatoscopia, enfim, visualiza o corpo se precisar. Você não consegue fazer a palpação, ainda.
né? Você já opera à distância, você a mão do cirurgião consegue operar um cara na Europa, é óbvio que se quiser fazer uma palpação, tem como fazer, mas obviamente que isso não está nem perto de pensar isso de uma forma escalável que seja útil. Então isso aqui já é possível. Existe no Brasil, no mercado, você consegue alugar, comprar esse tipo de device e fazer, e a gente usa em alguns cenários. Qual cenário que a gente usa? Se a gente faz um atendimento, é uma síndrome gripal, ele está um pouco na dúvida, ele solicita o aparelho para ir na casa da pessoa, com o aparelho ele faz a ausculta pulmonar e toma uma decisão mais adequada do que ele quer ou do que ele não quer fazer. Por exemplo. Então, mesmo para o exame físico, a tecnologia vai avançar inexoravelmente. Já falei da multidisciplinaridade, é fundamental, faz toda a diferença, é o que fortalece também a integralidade, né? É um atributo fundamental em trabalhar a saúde. A gente tem que cuidar da doença sempre que ela aparece, mas o nosso foco tem que ser cuidar da saúde. A gente tem que mudar um pouco. Ele está muito, com a cabeça muito presa à doença, e o nosso papel, o nosso trabalho é muito cuidar da saúde também, principalmente quando a gente está falando de saúde populacional. Então, lá a gente tem várias componentes dessa multidisciplinaridade que oferecem cuidado que, obviamente, atrai as pessoas, e por isso aquele número grande, e integrado. Então, eu não preciso fazer reunião com a equipe para cuidar do paciente. Posso fazer se precisar, mas não preciso, porque todos os pareceres, todas as opiniões, todas as disciplinas estão lá no sistema. Eu consigo saber o que a enfermeira programou, o que a nutricionista pensa, o que o psicólogo pensa, o que o fisioterapeuta pensa, e assim sucessivamente, né? Uma provocação de futuro está nascendo, essa está mais no iníciozinho, mas para algumas situações você já deixa o device na casa do indivíduo, por estimulação elétrica controlada à distância, ele já faz algumas ações terapêuticas, ainda alguns mais avançados, outros ainda em estudo clínico. Por exemplo, para a hipertensão tem estudo clínico, para a hipertensão leve tem estudo clínico, que a estimulação elétrica sozinha é capaz, não comprovada ainda, estudo de fase 2, não estou dando aqui uma certeza, mas até o momento as melhores evidências mostram que para a hipertensão leve o estímulo elétrico parece ser suficiente para o controle tensional desses pacientes. Para pé diabético, enfim, uma série de questões. Então, também na terapêutica virá. Então, a gente sairá da telemedicina que a gente conhece hoje, já estamos na telemedicina integrada, e daqui a pouco a gente vai estar na telemedicina terapêutica, sem dúvida nenhuma. Chegando aqui ao final, essa história, tempo adequado para lidar com as pessoas, isso é medicina, isso não é telemedicina. Empatia, isso é medicina, isso não é telemedicina. Decisão clínica multifatorial, isso é medicina, não é telemedicina. Suporte multidisciplinar, a mesma coisa. Então, são questões, de novo, a tecnologia ela é apenas um canal de uma boa prática. Ou ela te leva para um bom modelo, ou ela te leva para um mau modelo. Se ela te levar para um mau modelo, você vai sair com seus 2 papéis e vai embora, 2% das pessoas vão usar. Se ela te levar para um bom modelo, vai cuidar muito melhor dos seus pacientes, vai ter uma satisfação muito grande, e no momento que for adequado, ele vai levar para o presencial, porque esse modelo sempre será necessário, sempre será importante na realidade de hoje. Uma tabela que combina um pouco essas questões, eu não vou ir linha a linha, porque a gente já falou sobre todas elas. Queria falar um pouco sobre a formação, né? É importante que a formação profissional hoje prepare o profissional para lidar em ambientes desse tipo, saiba usar a tecnologia de uma maneira adequada, leve os profissionais a um exercício adequado com a tecnologia também, porque será a realidade deles, não tem como. Então, a questão da formação é absolutamente fundamental, ele tem que saber como é que se compõe uma decisão clínica, ele tem que saber trabalhar empatia com o canal digital, ele tem que saber uma boa anamnese, ele tem que saber a questão da incerteza, ele tem que saber usar a device de forma adequada, ele tem que coordenar multidisciplinarmente, e agora não está aqui ainda, mas ele tem que entender de inteligência artificial, né? Então, nesses 10 anos, talvez o principal aprendizado é esse. A questão não é a tecnologia, a questão é o modelo. É o modelo de atenção à saúde que você faz, e a tecnologia é apenas um dos canais que realmente podem dar acesso a um bom resultado, a um bom cuidado. Já passei por todos esses.
né? Do ponto de vista de sustentabilidade de consulta, não é. Nosso trabalho não é justo. Nosso trabalho é investimento. E, assim, hoje eu tenho argumentos suficientes para encher a paciência dos meus colegas que já desempenharam a mesma função que eu nas operadoras de saúde. Nosso trabalho não é justo. Essa turma tem que entender que é um investimento, é um excelente investimento trabalhar conosco, né? Isso é absolutamente fundamental. A anamnese é o ponto central da tomada de decisão em 80% dos casos. Então, dominar a anamnese, talvez o fundamento mais histórico da medicina, continua valendo no meio da tecnologia, continua sendo absolutamente fundamental, né? A telemedicina terapêutica está chegando, que vai gerar ainda mais valor, vai gerar ainda mais aplicabilidade, mas a questão de mais alguns anos, certamente ela vai estar chegando, e sempre o modelo é a resposta. Se você cria um modelo que realmente é um modelo desenhado para cuidar das pessoas, vai ser bom. Se você cria um modelo que não tem esse cuidado, ele provavelmente não vai ser bom, né? A inteligência artificial ela chega aqui, eu realmente nos últimos 3 ou 4 slides, a inteligência artificial chega aqui para arrumar essa história toda na medida em que ela é capaz de congregar dados e realizar tarefas como nunca. Então, imagina esse sistema todo integrado, com diversas pessoas participando e sendo atendidas, uma inteligência artificial conseguindo consolidar essas informações todas, trazendo pronto para o médico quem são os pacientes de maior risco, fazendo um resumo já de todo mundo que está pronto e qual é a visão da literatura com as melhores evidências para aquele resumo daquele cuidado daquele paciente. Não dá nem para... Né? A gente fica até tonto para pensar nisso tudo, mas é isso que ela faz hoje já, né? E a gente está aperfeiçoando exatamente esse modelo agora, exatamente nessa direção. Então, o sistema vai começar a consulta, o sistema me entrega o resumo de todos os profissionais que passaram por ele. Ela seleciona e identifica qual é o conteúdo pertinente, vai analisar, estima o risco daquela pessoa, né? Qual é o risco, alto risco, baixo risco, médio risco, entende aquilo tudo, vai na literatura, me traz as melhores evidências possíveis para tomar a decisão naquele contexto, e aí eu vou para a consulta para tomar a decisão do que eu vou usar, do que eu não vou usar, porque na análise da decisão continua sendo do médico, e será do médico, é isso que a gente defende o tempo inteiro, mas também o fato da decisão ser nossa não nos obriga a abrir mão da tecnologia para que a gente possa tomar a melhor decisão possível, mas a decisão é nossa. Porque o contexto do paciente, a inteligência artificial não entende ainda. As questões humanas de relacionamento, a inteligência artificial não entende ainda. As questões emocionais, as sutilezas que estão ali colocadas, essa vai ser muito a nossa obrigação ao cuidar bem de um paciente, né? Além disso, ela tem várias outras possibilidades, né? Na estratificação que já falei, mas no diagnóstico, no monitoramento remoto e no diagnóstico por imagem, né? Faz diagnóstico, né? Uma tomografia, um PET-scan, uma acurácia enorme. Se é um paciente de maior risco, você põe um device na casa dele, pode monitorar aquele paciente continuadamente, todo dia, saber se ele está respirando bem, se a temperatura está subindo, se a altura cardíaca está normal, enfim, você pode fazer isso de maneira continuada, a enfermeira, o grupo de enfermagem que está acompanhando isso, muito mais a miúdo do que a gente é capaz de fazer hoje no serviço tradicional, e isso gera uma oportunidade, todo esse contexto todo gera uma oportunidade de ensino única, como a gente nunca teve essa oportunidade de ensinar para os nossos alunos. E voltando aqui ao início da nossa conversa, a expectativa de que essas experiências possam, de alguma forma, contribuir, não só na construção que já foi realizada na Estônia, mas principalmente agora, que possam contribuir na formação dos nossos novos colegas lá na FUC. Vamos ver de que jeito a gente consegue juntar isso tudo para dar uma boa experiência de ensino. Enfim, eu peço desculpas por ter me alongado talvez um pouquinho mais, mas são 10 anos, para contar uma história de 10 anos não é tão simples assim. Mais uma vez, me penitenciando aqui pela ausência da cidade, portanto, pela perda da convivência com os acadêmicos, podendo agora estar de volta, eu espero poder usufruir e aprender com a convivência de todos. Espero que tenha sido uma história interessante por uma terça-feira pela manhã. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Queria convidá-lo para sentar ali na mesa para a gente iniciar um pequeno debate. Temos um moderador, o Thiago Lima, tudo bem?
apresentar aqui também, por favor. Fique aí o moderador, eu já queria, então, abrir para as perguntas e tudo, e antes queria colocar também uma pergunta antes, rapidamente, sobre essa questão do exame físico. Você incidiu muito sobre isso, eu entendi toda a sua argumentação, mas eu queria lembrar alguns pontos, né? Existem muitas plataformas, né, de reunião, de vídeos, né, que a gente usava antes da pandemia, né? Mas na pandemia se popularizou de uma forma assim radical, né? Ao ponto que pessoas fecharam o consultório e abriram o consultório na nossa área, né? Hoje eu vejo os psiquiatras se formando no Instituto de Psiquiatria da UFRJ e não tem mais consultório presencial, né? Só faz atendimento online, né? Assim, mesmo sendo psiquiatra, né, que em geral fala, psiquiatra quase não faz, eu faço algumas coisas, verifico pressão, né, o paciente vai, né, já passar medicamentos, essas coisas que podem afetar tudo isso, né. E o exame físico, o muito mais interessante do exame físico é a gente encontrar coisas que a gente não está procurando, né, que eu acho que dificilmente acontece nesses casos, quando a pessoa vai fazer uma decisão ali, não, vou encaminhar para o exame físico ou não vou encaminhar para o exame físico, né? Eu acho esse dado de 10%, eu acho que está subestimado, pessoalmente, né? Pela literatura, eu acho que não se encontra muita coisa que não se está que de fato não se está procurando, mas poderia ser encontrado. E algumas coisas, né? Por exemplo, os pacientes já se queixavam da ausência do exame físico antes das consultas virtuais. Os médicos, principalmente no ambiente de medicina suplementar, e mesmo atenção no sistema único de saúde, fora das clínicas da família, onde o exame físico é muito valorizado, se queixavam que os médicos não tocavam, não os tocavam. Nem a mão estendia, muitas vezes, para. Às vezes a mão estendida já a pessoa está tremendo, né? Uma série de coisas. Então, assim, eu gostaria de discutir um pouco mais esse ponto com os senhores e senhoras aqui presentes, né, sobre essa questão, né, que vem sendo negligenciada, inclusive no ensino. Eu sou professor da Faculdade de Medicina, vejo que isso vem sendo negligenciado, inclusive no ambiente da própria Faculdade de Medicina. Tá? Então, é só essa questão que eu queria deixar como uma provocação para ambos, tá bom? Agradeço a participação. Alô, tá saindo? Tá. Eu acho excelente a provocação, na verdade. Acho mesmo. E de coração não discordo de nenhuma delas. Você me perguntar assim, se eu prefiro fazer uma consulta presencial ou uma teleconsulta, eu prefiro fazer uma consulta presencial. Sem nenhuma dúvida disso. Eu estou dizendo aqui, quando você pensa em saúde populacional, e quando você pensa na perspectiva do paciente especificamente, a possibilidade dele ter acesso e resolver angústias com um profissional tem um valor danado. E cabe a gente moderar se vai ser os 92 que a gente achou lá, que acabou acontecendo, uma observação da vida real. Mas, vou dar aqui um exemplo. Vamos que a Academia de Medicina resolveu abrir um serviço de telemedicina. Um exemplo hipotético aqui. Aqui pode ser que seja 50%, e está tudo certo. Quer dizer, cada serviço vai achar exatamente qual é o critério adequado para fazer a consulta presencial e a teleconsulta. Cada um vai ter o seu conforto, cada consultório, não precisa nem da academia, cada consultório vai ter o seu. Agora, uma coisa eu tenho absoluta convicção, tem um volume gigantesco de consultas que definitivamente o exame físico é muito pouco relevante no cotidiano até de saúde populacional. É o sujeito que vai renovar uma receita, é o sujeito que vai trazer um follow-up, que, do ponto de vista de atenção primária, é o grosso. A gente sabe isso do consultório também. Né? A gente sabe isso do consultório também. Essas eu estaria muito tranquilo. Essas aí, eu acho que todos nós vamos ficar tranquilos se experimentarmos. Mas se vai ser 90, 80, 70, 60, qual é o nível de corte que cada serviço vai se sentir confortável para fazer? Porque isso vai variar também de especialidade para especialidade. Vai ter especialidade que vai precisar de mais, vai ter especialidade que vai precisar de menos. Né? Então, assim, eu acho que, de novo, é usar a telemedicina como acesso a um bom modelo.
e cada um vai achar a sua proporção adequada, entendeu? Porque eu acho que todas as suas observações pertinentes, eu compartilho delas. É óbvio que apertar a mão da pessoa é diferente de dizer boa tarde no vídeo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu nunca defenderia nada diferente disso. Agora, sei também que o professor que está trabalhando, que ela entra no trabalho às 9, sai às 17, que nem sempre o chefe deixa ela sair para uma consulta. Quando ela sai, ela leva uma hora para chegar, mais uma hora esperando, mais um tanto para fazer a consulta, mais uma hora para voltar e o chefe reclama. Isso tem valor para a pessoa, dela poder sentar no telefone e em 20 minutos, 30 minutos, ter o problema dela resolvido. E aí o peso cai nessa situação de exame físico pesa muito pouco, o peso, na visão do paciente, né, na minha visão, na visão do paciente, pesa a favor dessa solução. Então, a inteligência, como a gente vai combinar cada uma delas, vai variar de profissional para profissional. Faz sentido? Vou perguntar aqui vou perguntar um negócio, aproveitar o senhor assim, brilhante à disposição, para a gente perguntar duas coisas. Uma com relação, acabou de sair a normativa 2454/2026 com relação ao CFM, com relação à inteligência artificial. E está aqui do hospital também, né? E as pessoas agora, os hospitais, vão ter que começar agora a ter um DPO, né? Deep Protection. Podia falar isso para a gente? A gente vai passar, todos nós vamos passar por isso aqui, telemedicina com inteligência artificial. É o que eles acabaram de, lá no TDNF, vai ter uma coisa, eles acabaram de falar. Então, estava vendo sobre isso, a gente está em cima dessa resolução e vai ter que criar um DPO lá para mexer em inteligência artificial. Se você tivesse esse toque, e até pudesse falar aqui também como é que é na São José, né? Boa. Quer? Tá? Posso querer passar então, Thiago, e eles responderem duas alternativas, né? Também. Eu só me antecipei para mim. Sem problemas. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, mais uma vez, minha grande amiga Sara, de poder estar aqui no meio de um público tão seleto e discutir um tema que é a minha realidade hoje. Hoje eu sou um grande entusiasta das novas tecnologias aplicadas na saúde e acho que tudo que é novo, ele gera, no princípio, essa sensação dicotômica, né? Isso caminho é certo ou errado? Eu estou no caminho certo, eu estou no caminho errado, e eu acho que essa avaliação binária ela é errada. Eu acho que você conceituou muito bem na sua aula a questão do modelo que estou utilizando. A inteligência artificial, as novas tecnologias, a telemedicina, ela chegou aqui no Brasil com um cunho de indústria, uma arquitetura empresarial muito grande. Isso fez com que a gente que gosta da medicina, as antigas, da forma no toque, a boa medicina, ficar um pouco com o pé atrás com relação a abordagem das tecnologias. Mas, sem sombra de dúvida, a facilidade e a democratização que essas novas tecnologias trazem agregam muito. A gente não pode fazer isso, globalizar um caso. Como você disse, tem grande parte de pacientes que vão ser beneficiados com o uso da telemedicina, com a associação da inteligência artificial, que democratiza bons resultados. Eu fiz até alguns amparados, e sim, a telemedicina, ela facilita as consultas, ela barateia o processo, e a gente sabe que num país do terceiro mundo, que vive com moeda fraca, isso faz total diferença. E, além disso, favorece a pluriavaliação. O paciente ele vai ser avaliado de forma multidisciplinar. E, além disso, ele vai conseguir um segmento maior. Talvez a ressignificação da palavra teleconsulta seja mais interessante. Concordo plenamente. Eu sou ortopedista. Tudo bem que talvez aqui haja uma divergência sobre como o técnico em osso avalia o paciente. Mas eu não imagino, por exemplo, uma consulta ortopédica sem exame físico. Eu não imagino uma consulta ortopédica sem exame físico. Para mim, acho que é impensável. Mas acho que a gente vai sempre escapar do exame complementar. E eu acho isso um viés ruim. Eu acho essa uma saída muito, muito ruim. E como você bem disse, ela aumenta o custo
que é o que a gente está tentando reverter, aumenta o meu custo e diminui diagnósticos secundários, que eu poderia, num presencial, tá tangenciando e está conseguindo resolver. A inteligência artificial, a teleconsulta, a telemedicina, elas vão ficar independentes da nossa discussão aqui ou não. A grande questão é acertar o modelo. Fazer o que o doutor Mais fez. Aplicar na melhor forma e no melhor cenário a questão do individualizar casos em específico em que isso se aplica. Com relação à sua pergunta sobre como a gente está lidando aqui na São José com a inteligência artificial, eu, particularmente, eu tenho um piloto, né, já apresentei aqui em outros casos, que é uma plataforma que engloba telemedicina, inteligência artificial, interação com múltiplos profissionais, mas eu não aplico aqui na Casa de Saúde São José. Na Casa de Saúde São José, a gente não tem nada ainda com inteligência artificial propriamente dita. Mas tudo que é feito hoje em inteligência artificial, qualquer pessoa que trabalhe isso de forma séria, já usa o consenso de 2023 da União Europeia. Ou seja, não é nada novo. Em agosto de 23, posso estar enganando, 24, a União Europeia já fez um consenso que vai ser a base mundial sobre o uso de tecnologias, não só para a saúde, mas de forma global. E tudo isso é feito lastreado no LGPD, não tenha dúvida. Mas na Casa de Saúde de São José, a gente não utiliza nada ainda com um cunho ou com assessoria ou com uma ajuda da inteligência artificial. Dois acadêmicos inscritos, 3, 4, tudo bem. Só para dizer que a ordem, mais ou menos, seria a acadêmica Evelyn, mas, desculpa, então, pode ir, Lilian, tudo bem, tranquilo? O Fernando, Mauro, o Leão, Teres. Certo? E desculpa, tem bastante gente para falar, então, tá? Vou falar rapidamente, porque tem várias pessoas, eu acho que é um assunto muito estimulante mesmo e importante. A gente tem que lidar com essa questão toda de IA, de telemedicina, que são coisas que estão aí para ficar. Eu acho que a grande questão é como fazer isso e como utilizar isso da melhor maneira, né? E a gente ter diretrizes para fazer isso da melhor forma. Eu queria perguntar uma coisa, eu cheguei um pouquinho só atrasada, mas talvez eu tenha perdido. Quando você colocou dessas estatísticas, da porcentagem e tudo, eu não sei assim, exatamente se você se baseou numa empresa, que é a empresa que você acompanha, se você chegou a falar o nome dessa empresa, ou se a gente tem uma coisa específica para entender qual é o universo dessas estatísticas que você trouxe. Então, isso é uma coisa que eu queria ter mais clareza, né? E aí também queria saber se você tem nessas estatísticas essa diferenciação por a área da medicina, né? Porque talvez, assim, uma ginecologia, por exemplo, que a gente precisa ter pelo menos um anual ali, para manipular, não sei o que, talvez a telemedicina não dê conta de um exame necessário, né? A psiquiatria, enfim, se você tem esses dados ali também para trazer para a gente. Tá? Obrigada. Mas, aproveitando, então, vamos passar duas perguntas, começando pela última. Esse é o que eu realmente falei no início, é o contexto da empresa Stone, que a gente passa dentro das linhas. Uma apólice, na verdade, são duas apólices de 28 vidas, então para aproveitar da mais detalhes. Foram 3 populações. O primeiro entrou a de uma operadora, que é onde a operadora não topou fazer, então a gente fez só com uma operadora. Aí o resultado foi incrível com uma operadora e quis fazer, a outra operadora quis fazer também. E aí a Stone adquiriu uma empresa grande e aí implantou na terceira população. Esses resultados são consistentes já em 3 populações diferentes. Mas esse número aqui é do conjunto das 3. Tá bom? São 28 mil vidas. Tá? Em relação, sim, as especialidades fazem toda a diferença se você acertou na mosca, pelos 2 extremos. A ginecologia precisa muito de presencial, a psiquiatria precisa muito menos. Ela realmente, como o comentou, os colegas estão muito confortáveis e são bastante resolutivos no online. Pediatria tem mais presencial também, enfim.
Tem números, eu não os tenho de cabeça, obviamente, mas a gente tem as estatísticas gerais. Voltando aqui à publicação, o primeiro ponto em relação à publicação do CFM é parabéns ao CFM, que precisa publicar, precisa normatizar, precisa controlar, não é algo que se possa deixar solto, tem seus riscos. Eu realmente achei que eu estava me alongando, tem um slidezinho que eu falo de risco, vai ser o próximo ou dois para frente, tem seus riscos, principalmente a inteligência artificial. Então, assim, a adoção da inteligência artificial na prática clínica, na tomada de decisão direta, para mim, ainda é um cenário que não é realidade nesse momento. Tem uma questão de LGPD que ainda é bastante complexa, mas não é só LGPD. Não vejo ainda a inteligência artificial, tem gente que está até vendendo no mercado. Eu não vejo ainda a inteligência artificial com segurança suficiente para ter esse peso na tomada de decisão clínica, mas vejo sim como instrumento de acesso à informação científica com referência citada, para a gente olhar mais fácil a referência e resumir para a gente. Isso eu acho que já dá para usar. Mas o descontrole, certamente, a gente vai ter que ter, sim, dentro das instituições, instâncias que regulem esse processo e que controlem esse processo, porque é a obrigação legal, minimamente, pela LGPD, mas tem outros riscos além disso. Já tem. Esse desenho se configura. Esse desenho se configura cada vez mais. Esse desenho se configura, que são coisas que são parecidas, mas não são iguais. Bom, próximo, né? Excelente a sua apresentação, mas eu achei um pouquinho dourada. Eu sou pediatra, coordeno a rede universitária de telemedicina, o SIG, de criança e adolescente, para todo o Brasil, desde 2010. E uma das coisas que nós aprendemos, inúmeras, em pediatria não funciona. A presença, o exame presencial é importante. Talvez numa consulta de segmento, mesmo assim, quando a gente tem aquele mesmo profissional, né? As consultas de emergência, por exemplo, vão todas para emergência, de qualquer maneira. Então, a pergunta seria: esses dados, esses 28 mil, são adultos, né? No seu caso. Não. Tem pediatria, eu mencionei aqui na resposta da palestra, que pediatria, assim como a ginecologia, era uma especialidade que requeria mais presencial. Até antes da sua pergunta, eu mencionei aqui. Mas honestamente, também não acho que seja tanto assim. Tem muita consulta de pediatria e tem muita utilidade em diversos cenários. Consulta de acompanhamento é uma delas. A primeira abordagem do síndrome gripal antes de identificar, absolutamente tranquilo de que a criança não tenha nenhum risco maior naquele momento, ou ainda consegue. Aí a vantagem do follow-up. A enfermeira fica seguindo para ver como é que a criança está evoluindo, de tantas e tantas horas ela faz um contato, ela pega um reporte para a mãe. Se houver algum cenário qualquer de que aquilo deixe de ser uma síndrome gripal, já vai para o presencial, obviamente. Então, tem modulações aqui, mas a pediatria já tinha comentado na pergunta anterior, de que é uma das especialidades que, de fato, o presencial se faz mais necessário. Não há condição de manejar uma criança hoje só por telemedicina, não há condição. Mas tem muitos cenários ainda que têm utilidade. A única coisa que eu adorei aqui não é nenhum dado, nenhum parecer, nem nada do que eu falei. A única coisa que eu talvez pudesse ter sido mais explícita é uma história de 10 anos. Isso aqui que se consolidou nos últimos 3. Ele levou 7 apanhando para achar o melhor modelo. Talvez tenha sido a única coisa que eu esqueci de falar. De resto, é a realidade da vida. Convido a quem quiser ir lá, sentar com a gente, olhar como é que é. A realidade da vida hoje são 10 mil consultas mês. Não dá mais para adorar aquilo, o volume é muito grande. Não, mas, então, por exemplo, na pediatria precisaria de um outro modelo. É isso que eu estou tentando falar. Para ter esse tipo de penetração na pediatria, pediatria, assim como a ginecologia, não estão entre as especialidades onde isso mais. A pediatria acontece porque dependentes têm acesso também, só para explicar. Tá? Eu queria sugerir que a gente fizesse 2 perguntas de cada vez, e porque também privilegiasse também a participação do moderador Thiago, caso ele queira contribuir.
Então, eu vou passar aqui a doutora acadêmica dele. Parabéns pela apresentação. Eu sou Deise Coutinho novamente, cirurgiã, e enfrentei exatamente essa transição de tecnologia quando chegou a laparoscopia. Houve uma reação assim absurda, operar pelo tubinho, nem pensar, sabe? Então, eu acho que isso realmente é uma questão de tempo. Agora, minha pergunta é: o médico profissional juridicamente está protegido com esse tipo de consulta? Isso hoje em dia, todo dia é processo para tudo. É isso que eu gostaria de saber, se já existe algum recurso para proteger o profissional. Vou passar a segunda pergunta aqui, aí vocês respondem as duas. Bom, eu queria parabenizar a excelência da apresentação. Vamos avaliar o tempo. Você falou só um limite. Tempo precisa ficar mais em relação à saúde restante. Qual seria esse tempo limite? Primeiro. A segunda, aproveitando a experiência de um ex-secretário de saúde do município do Rio de Janeiro, se esse modelo já foi aplicado, se foi uma experiência a nível nacional em saúde pública, não em saúde suplementar. Bom, começando no final, mas a pergunta é ótima. Com relação à saúde pública, sim, tem diversos, né? Aliás, começou na saúde pública. A UERJ é uma história da medicina enorme aqui no Estado. O pioneirismo é todo da UERJ, aqui no Estado do Rio de Janeiro, o pioneirismo é todo da UERJ. A questão é acertar o modelo. Eu acho que esse é o ponto. E esse ponto é muito importante, né? E para acertar o modelo, depende de um monte de gente, não é só quem faz a telemedicina. No caso da saúde pública, depende da atenção primária, aderir, executar, que é um processo que tem que dar certo. Não é, de novo, a telemedicina como ferramenta, ela é uma ferramenta. Então, o que eu acho que ainda tem muita oportunidade no sistema único de saúde é inserir isso como um processo de trabalho dentro das práticas e políticas que já estão implementadas no sistema único de saúde. Mas eu vejo um potencial enorme e a gente está aí, enfim, propondo alguma coisa nesse sentido. Espero que no ano que vem a gente possa falar um pouco sobre isso, mas a gente está levando uma proposta nesse sentido. A última ponto que você trouxe, que é o tempo. A orientação que a gente dá é que o sujeito não leve menos que 20 minutos numa consulta que não tem exame físico. 20 minutos é tempo apenas para conversar. E aí fica 14, 16, por incrível que pareça. E a gente olha lá, cara, não é 16, 20, você tem 20, vamos lá e tal. É incrível como é que nós mesmos, médicos, nos acostumamos a fazer consulta de pouco tempo, mesmo quando tem mais tempo para utilizar. Então, a pergunta é fundamental. Fundamental. Essa é, para mim, talvez uma das grandes perguntas nesse processo todo, que é que viabiliza ou inviabiliza essa coisa acontecer, né? E aí, quando eu falava do atendimento, do encaminhamento ao presencial, tem muito a ver com essa coisa de segurança jurídica. O que eu não poderia ter feito lá, e não posso fazer lá, e não se faz lá, expor nem o colega, nem a própria empresa a um risco jurídico. Por isso que assim, há qualquer dúvida, mande para o presencial. Então, como é que é a questão jurídica? Se protege. Não porque a telemedicina, porque ela está regulamentada. As nossas obrigações, as nossas responsabilidades são as mesmas do presencial. Então, como é que é a história? A mesma coisa que no presencial. Não tome nenhuma decisão que você não esteja seguro para tomar. Não faça nada que você não se sinta como médico respaldado em evidências científicas para fazer. E assim tem sido o tempo inteiro, porque é a maneira do profissional se proteger e a instituição se proteger. É uma instituição que comprou uma briga e não é da área de saúde e montou a história, investiu na história. É uma empresa grande, é uma empresa do Estado da Bolsa Americana. O escândalo é um desastre, então não dá para correr risco, não dá para brincar aqui. E a segurança vem da mesma segurança que a gente tem no profissional. A lei é a mesma. As regulamentações ético-profissionais são as mesmas. Não faça nada que você se sinta habilitado a fazer. Não faça. Esse aqui é o ponto. Por isso que ele caminha assim para o presencial. Por isso que quando ele consegue resolver no online, é porque ele está muito confortável com resolver no online. Bom? Eu comentava a apresentação, que realmente é impressionante, as chaves e tudo isso. Ele falar uma posição de médico que está militando há 60 anos. Até hoje, quer dizer, tem uma decisão pessoal nos últimos 20 anos.
eu venho fazendo atendimento primário, uma comunidade em que o valor da anamnese, por exemplo, isso que eu tenho, porque realmente uma boa anamnese dá uma orientação imensamente grande. Agora, duas coisas me preocupam nessa discussão. É o seguinte, primeiro, me preocupa muito uma posição, talvez até mais uma pessoa, do médico, a despersonalização da relação médico-paciente. A coisa se dá à distância. Eu temo que possa acontecer dentro da medicina, que já aconteceu fora. Quando nós olhamos a história das redes sociais, elas foram criadas para ajudar as pessoas, para você fazer contato. Vocês lembram quando começou? A gente vai conseguir encontrar aquele amigo que perdeu há 20 anos atrás, a gente vai poder fazer relação com aquele colega de turma que foi para o interior e por aí vai. E o que são as redes sociais hoje em dia? Um terreno de ódio, de confrontação, porque a natureza humana, infelizmente, ela consegue pegar a tecnologia e fazer o pior delas. A gente fazer o melhor. Daí as guerras que nos têm. Então, agora a despersonalização do médico frente ao atendimento, então, a coisa é o seguinte, é o que a colega Deise já falou, que eu ainda falo, a realização do atendimento. Eu já atendi mais de uma vez casos em que colegas fizeram uma decisão errada. Esses colegas talvez tenham tido uma conduta inadequada na medida que não tocaram no paciente como precisava ter tocado no paciente. E, quer dizer, e acabaram fazendo, por exemplo, dois diagnósticos de terapia aguda, e um diagnóstico de ainda do lado da cara. Nem botou a mão na fome dele, tinha uma regra do lado dele. Então, agora, uma coisa é certa, quer dizer, nesses casos todos, os médicos que viram, os colegas que viram esses pacientes anteriormente, eles poderiam dizer, no tribunal, o seguinte, as decisões que eles fizeram não foram igual. Eles não quiseram deliberadamente prejudicar o paciente, mas acabaram prejudicando. Agora, você imagina isso no ambiente virtual, o quanto isso não pode militar contra o profissional ou contra isso. Tem interesse mesmo, né? Obrigado. Talvez a gente fosse no futuro aprimorando, por exemplo, nessa escala, a gente tem que falar na lógica de dor, de 0 a 10. E aí o paciente relatando 8, dor intensa, talvez já faria uma pré-triagem para ser direcionado diretamente para esse benefício. Na parte da ginecologia, a gente tem a autocoleta, principalmente na população LGBT, que tem crescido bastante, e a gente observa um aumento significativo em relação à tecnologia. Agora eu vou dar a palavra ao Dr. Fernando Rangel. Parabéns pela magnífica conferência. Já deixei assistir a conferência anterior, também esplêndida. Eu estou dando depoimentos como eu vejo toda essa questão. Né? Quase 4 décadas atrás, quando eu comecei a fazer terapia intensiva no Procardio, era um mundo analógico. Né? Mas eu percebi que esse conceito que nós temos hoje de cognição estendida se aplicava, porque era impossível eu saber, qualquer um dos outros colegas, dominar todas as interações farmacológicas, todos os ajustes de eficiência renal, todas as fórmulas de terapia intensiva. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma caderneta preta, em que eu anotei tudo isso. Eu fiz a minha extensão cognitiva. E usava aqui no bolso. Eu percebi que se fosse consultar o livro, às vezes não dava. Eu tive uma resposta imediata. Quando passamos anos, as ferramentas foram se aprimorando. Então, hoje em dia, isso foi substituído pelo Medscape, pelo MedSearch. É fantástico isso, pelo ChatGPT. Usar a inteligência artificial como, digamos assim, como um consultor da sua prática, como estender os seus conhecimentos para aquilo e tirar dúvidas, que o banco de dados que tem fantástico, e traz literatura imediatamente resumida, espetacular. Então, todas as interações farmacológicas, todos os fármacos que na psiquiatria, o psiquiatra prescreve um fármaco para um QT, desde a dosando de Zotalol, ele percebeu isso, interagiu.
estão aqui claramente sim, mas às vezes pode passar desapercebido. Então, são ferramentas fantásticas. No consultório, por exemplo, o eletro tem uma inteligência artificial. Ele me ajuda muito, às vezes eu percebi alguma coisa, não está certo. Às vezes me atrapalha, uma vez voltou o elétrico, de impacto, tem que corrigir, mas é auxiliar, é muito interessante. Quanto à telemedicina, eu acho que isso é irresolvível, deve ficar. O meu modelo de assistência, eu atendo presencialmente, o cardiologista. Faço elétrico, tem um eco, ponte eu faço. Até que já melhorou, porque a inteligência artificial já mostra, já corrige aquelas imagens e calcula para você. Só, não, sabe, não está bom esforço, melhor tal. Mas como eu faço? A primeira consulta, na minha especialidade, na minha vivência, eu acho que isso deve ser presencial, quase sempre é 99. Então, se faço uma análise grande, exame físico, alerta. Mas as consultas subsequentes já são de maneira informal telemedicina, porque eles vão para o WhatsApp, tem milhões de perguntas, tem respostas, mandam exames, eu respondo os exames, analiso, às vezes mandam filmes, às vezes eu entro para falar também com um vídeo, já é uma telemedicina. Então, eu acho que consultas subsequentes é uma ferramenta que eu já uso de maneira informal. Então, não tem como voltar mais isso. Você não tem como ficar voltando para o consultório todo momento, toda queixa. Como você falou, perfeito. Alguns momentos, você vai ter que falar, venha, porque isso não está bem. Aí vem a sensibilidade do médico. Aquele caso do abdômen agudo, aí o médico escreve e percebe, tem uma coisa que não está boa. Vai ter que já aprender isso. Então, aí cabe esses erros haverá, claro. Sempre existirá algum erro. Mas isso tem como mecanismo de filtrar. Então, estou convencido de que isso é irretorcível, não voltará mais. Então, a gente não pode voltar lá para o caderninho preto e seguir adiante. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua brilhante explicação. Em segundo lugar, eu quero agradecer pessoalmente a sua gentileza, que sempre esteve comigo, me devo bastante, e também me dizer que hoje em dia você me deu a oportunidade de agradecer por estar aposentado. Então, muito obrigado. Agora, eu tenho algumas questões a respeito disso tudo. A primeira delas é que eu aprendi que não se acha o que não se procura. E eu não sei se o sistema apresentado te dá essa oportunidade. Eu teria casos para contar. Vai aumentar o tempo e não vale a pena. E a outra grande questão, que abrange a medicina como um todo, é a qualidade dos profissionais. Eu fui médico e agora eu tenho alguns anos que eu sou paciente. Paciente ortopédico, paciente de angiologista, paciente de todo mundo. Eu tenho 82 anos, de modo que agora eu sou paciente e tenho paciência. Mas o que eu posso lhe dizer é que, sobretudo, a qualidade do profissional e, sobretudo, a utilização completamente desumana que perpassa toda a digital. É quase desumano. Informações desencontradas, erros graves, mesmo em hospitais públicos e em hospitais privados da melhor qualidade. Eu próprio já tive, essa vale a pena contar, a pressão medida e recebi informação que eu estava com 28. Eu disse que eu não aceitava aquilo, que eu queria que um médico viesse tomar minha pressão. Ele veio, ficou na porta, mandou o enfermeiro tomar a pressão, deu a mesma coisa. Eu disse, eu exijo um aparelho daqueles antigos, eu não quero esse da parede, eu não quero um aparelho. E a pressão estava normal. Quer dizer, então, a qualidade do profissional que vai lidar com isso é fundamental. Você apresentou coisas que eu não tenho nem como discutir, nem como conversar.
sobre isso, mas sobre quem vai aplicar, a qualidade da enfermagem, a humanidade da enfermagem, aonde perpassa a questão humana, é catastrófica. Não é de ter medo, é de morrer de medo. Então, eu apenas coloco que é muito importante a qualidade de quem está se formando, que é muito ruim. E a outra coisa, o exame físico, mesmo presencialmente, praticamente acabou. Eu acho que tem coisas aqui fundamentais, né? Primeiro, a inteligência do professor Zagoria sempre é brilhante, sabe dizer as coisas nas entrelinhas, e a gente, graças a Deus, consegue entender algumas, outras provavelmente a gente perde, talvez pela falta da capacidade de poder acompanhar, mas a admiração enorme, agradecimento por ano. Eu é que agradeço, na verdade, por tudo. Talvez uma questão de dourar a pílula, talvez valesse a pena mencionar, porque tem muita vez que esse seu último comentário. Você, ainda que sejam 28 mil pessoas, que sejam 10 mil consultas no mês, é porque a gente tem uma oportunidade que não representa a média, que eu acabei de cair essa ficha para mim. Aqui a gente escolheu os profissionais, a capacidade de seleção da qualidade dos profissionais pesa nisso aqui. Esse é um ponto. Esse é um ponto, sem dúvida nenhuma. Principalmente até da enfermagem, que são em menor número. Nós temos cerca de quase 100, são 88 colegas que participam desse processo de atendimento, médicos, falando. E a gente lida com eles cotidianamente em treinamento contínuo. Né? Mas certamente eu acho que a gente tem uma média ali, talvez seja acima da média populacional que a gente vê por aí. Isso talvez seja uma dourada de pílula, que talvez seja nesse sentido. Né? Talvez isso a gente saia um pouco da média, por ser um ambiente onde a gente tem uma oportunidade de seleção maior. Eu tentei dizer isso o tempo inteiro. A tecnologia, ela é mais um canal, mas o que vai fazer a diferença é o modelo e as pessoas, eu poderia ter falado mais. E para além das pessoas, o modelo também. Porque às vezes também boas pessoas de modelos ruins, coitadas, elas são abafadas também, elas ficam sem espaço para exercer a sua qualidade. Né? A tomada de decisão, como o Fernando comentou, infelizmente, em algum momento a gente vai errar. Ainda agora, vivendo esse processo há muitos anos, há 10 anos, eu tenho muito conforto na tomada de decisão, desde que eu tenha clareza que aquilo ali não me dá condição de resolver tudo. Eu tenho que ter essa clareza o tempo todo na minha cabeça. Eu tenho que ter clareza que um quadro clínico de dor abdominal dessa magnitude, eu não vou fazer diagnóstico, não é meu papel fazer. Meu papel num cenário desse é encaminhar para o presencial. E caberá, e esse presencial, ao meu ver, ela tem que ter uma propedêutica armada também para completar a avaliação dos pacientes. Então, a qualidade das pessoas e protocolos ajudam, acesso à literatura facilitado, me parece, além de vários outros contextos que a gente já comentou na tomada de decisão, me parece que elas moderam os riscos que existem, como existem em qualquer cenário que a gente toma decisão clínica. Em qualquer cenário que a gente toma decisão clínica, a gente tem risco. O paciente tem risco, o paciente tem risco. Não tem jeito, é inerente à nossa atividade. Mas me parece que nesse contexto, com bons cuidados relacionados à média, porque nós estamos falando de apoio populacional, não estamos falando de uma população que tem a oportunidade de ir nos melhores consultórios para fazer as melhores consultas. Nós estamos falando de algo que atenda milhões de pessoas. Nesse cenário, me parece, tem muita convicção de que nós estamos da média para cima, do modelo que a gente tem lá. Tá? Muita convicção, tem muita tranquilidade, tem muita tranquilidade. Não tivemos até hoje, 10 anos, ninguém processando, não tivemos ciência de que tenhamos feito alguma bobagem. Não, ali, e a outra coisa é o seguinte, o menor da história, eu não estou vendendo nada. Ali é só para colaborador da história. Porque não é um negócio. Não é um business. Então, aquilo ali foi criado para cuidar melhor das pessoas da companhia. E as pessoas gostaram, aderiram e chegou a esse objetivo lá. Não tem negócios
faltou um estudo aqui. Não vendo isso, não tenho interesse comercial nisso, não tenho um negócio de telemedicina. Até poderia ter em algum momento, mas não tenho hoje. Hoje eu vejo como atividade lícita, como vários têm negócio, não teria nada de errado nisso. Mas não tenho. Isso aqui é fechado para os funcionários da companhia, ele não vende esse serviço, e a companhia já tomou a decisão de que ela não vai ao mercado vender esse serviço. Porque é uma companhia financeira, não é um banco. Não faz sentido nenhum. Tá? Então, é um serviço interno, não há nenhum, eu deveria ter colocado nos olhos, não há nenhum conflito de interesse nessa minha apresentação aqui, tá bom? Nenhum, absolutamente nenhum. E o ponto que o Fernando trouxe, que eu acho que é importantíssimo a gente ressaltar. O ruim é fazer telemedicina no ambiente despreparado. Aí o risco é grande. No ambiente onde a gente fica no WhatsApp, onde não tem uma enfermagem para dar apoio, onde a gente não pode fazer o follow-up do paciente. Isso sim. Minha sugestão clara para todos os colegas que têm um consultório: estabeleçam uma estrutura organizada de telemedicina e não fiquem expostos no WhatsApp da vida. O WhatsApp, embora ele seja criptografado, tem várias questões com relação ao GPD, que você não pode usar, não é proibido, mas ele é mais frágil do que uma plataforma dedicada a isso. Tá? Então, você não fica tão protegido quanto. Pode usar o WhatsApp? Pode, não é proibido, tem criptografias, ponta a ponta e tal, etc. Mas ele tem muito mais lacunas para ser invadido do que uma plataforma dedicada para essa finalidade. Me corrija se eu estiver errado. De novo, é um modelo, é um processo de trabalho. O WhatsApp, você esquece de responder, o que você responde de mau jeito, pode te dar problema do mesmo jeito. É melhor você ter uma estrutura organizada. Eu recomendaria, eu não tenho atividade de consultório regular, atividade de consultório é muito esporádica, às vezes um amigo me pede para ver alguma coisa e tal. Mas se eu tivesse um consultório hoje, eu não teria a menor dúvida que eu instalaria uma estrutura de telemedicina organizada e própria para esta finalidade. Não tenho nenhuma dúvida disso, fico aqui com essa sugestão, com essa recomendação. Então, assim, nenhum dos comentários me aflige, eu compartilho de todos eles, absolutamente de todos eles, eu sou o mesmo médico que eu era 10 anos atrás, o mesmo olhar com a mesma visão. A única coisa é o seguinte: tem um canal novo, que é uma ferramenta nova, que é inexorável, e se as redes sociais nos afastarem, eu concordo totalmente com isso, o telefone nos aproximou muito, o telefone de fio, que falando de uma geração anterior, o telefone nos aproximou muito. Então, depende muito de como é que a gente usa. De novo, um modelo. O modelo, para mim, é fundamental. Eu gostaria de complementar aqui só antes. Posso dar parabéns pela sua apresentação. Eu estou aqui aos 94 anos, já passei tudo. E da medicina. Mas eu estou vendo aqui, o próprio nome diz: telemedicina. Significa quais são os efeitos colaterais da telemedicina. Quer dizer, da ausência médica e o paciente presente. Você examinando o paciente. Então, eu quero saber quais são os efeitos colaterais dessa telemedicina. Então, ele vai chegar. Pode trazer causas, pode prejudicar o resultado do diagnóstico e do tratamento do paciente. Acho que eu hoje, perdão, eu acho que é muito, estou aqui tentando imaginar aqui. Eu acho que o efeito colateral é da má prática. De novo, é uma tomada de decisão inapropriada. E como tem a fragilidade de não ter o exame físico, de ter uma observação corporal menor do que a gente tem na consulta, eu não estou dando os pés do paciente. Às vezes, os pés do paciente, por um ritmo de agitação, me chama a atenção de alguma coisa. Então, é lógico que é claro que a telemedicina não me dá o mesmo campo de observação que o atendimento presencial me dá. Então, por isso, tem que ser mais criterioso na tomada de decisão para diminuir os efeitos colaterais. E aí, o criterioso significa jogar na segurança. O tempo inteiro você tem que saber o limite da segurança. Só fazer ali o que você estiver absolutamente seguro que cabe naquele espaço. Qualquer coisa que você achar que não cabe naquele espaço, ou que tem chance ao menos de não caber naquele espaço,
encaminhar para o presencial. Eu acho que é muito mais da tomada de decisão profissional do que da telemedicina em si, o efeito colateral. A tomada de decisão é um pouco diferente. Ela é mais conservadora, ela é mais cuidadosa, ao meu ver. A telemedicina requer que a gente seja mais cuidadoso. Isso é o que eu vejo. É isso que a gente teve experiência nesse caso. O que eu queria complementar aqui é que, a partir do momento que a gente entende a nova tecnologia, seja ela telemedicina, a inteligência artificial como autor e não como ferramenta, a gente vai incorrer nesse erro de encontrar fragilidades. As fragilidades que a gente aponta como uma mensuração de pressão que não tenha sido tão correta, ela pode acontecer tanto na telemedicina como presencial. É profissional. Aí a gente estava falando de formação médica. E a gente tem que entender que a formação médica, ela vem sendo cada dia mais depreciada. Para que a anamnese tem 80% de valor, senão não tem. Sim. A grande questão é que a gente hoje tem ferramentas. Essa. E Nem entra na carne. é porque essas ferramentas, elas vêm para ajudar, é para agregar. Como o senhor disse, a anamnese, eu acredito que ela seja muito mais importante do que os 80%. Mas se eu uso uma anamnese com um second grade, que a inteligência artificial pode agregar para mim, um conhecimento extra, um conhecimento que não é da minha especialidade, eu sou ortopedista, tenho muita falha de conhecimento. E eu acho que a gente, quando faz essa confluência, a gente acaba minando todas essas questões aqui. Como a doutora disse, lá atrás, a cirurgia para o vídeo era um pecado. Hoje, não reconhecer a sua limitação humana e negar o conhecimento de uma vasta literatura que um livrinho preto, lá no passado, conseguiu usar, e hoje, com o meu próprio celular, eu posso ter acesso, até às vezes com o meu próprio óculos eu posso ter acesso, aí seria, no mínimo, um negacionismo da nossa parte, de usar, de não usar ou de negar esse estetoscópio moderno que veio para nos ajudar, mas como ferramenta. O protagonismo é sempre do médico. Como o Dr. Hans disse, a questão que a gente está discutindo aqui é só o modelo. Qual é a forma que a gente vai utilizar? Assim, eu tenho convicção de que o modelo da saúde suplementar brasileira tem muito mais risco do que a telemedicina. Assim. Essa consulta presencial que dura 5 minutos, ninguém examina ninguém, toma uma decisão se olhar nada e chama o próximo, essa eu estou convencido que tem muito mais risco do que um bom modelo de telemedicina. Certo? Eu não tenho dúvida. São duas perguntas aí. Bom dia. Professor, essa palestra brilhante, né? Muito boa. Nos coloca assim, no mundo que a gente não vive, né? Está tudo novo. Eu sou cirurgião, sou mastologista, meu nome é Roberto Vieira, sou da Fiocruz. Só que eu tenho uma curiosidade, como é que foi sua experiência nesse trabalho de 10 anos em relação ao câncer de mama? Sabendo que assim, todas as nossas tecnologias atuais, todas erram 15%. Que você tem uma incidência que cada vez aumenta mais, né? E que a mortalidade não diminui. Você conseguiu ter algum controle sobre as mulheres com câncer de mama? Sim, o que eu acho que da maneira como eu comecei, não falei nada ainda, né? Eu comecei, eu acho, então você já vê que mais ou menos, né? Mas a minha percepção não tem nenhum número para isso, a minha percepção é que a comunicação, assim, mais que a minha percepção, eu posso afirmar o seguinte: o processo de educação sanitária ele é mais fácil de ser feito com um modelo de teleatendimento do que sem. Isso para qualquer questão de saúde, isso inclui também o câncer de mama e a conscientização da mulher em relação aos cuidados que ela precisa ter em relação ao câncer de mama. Especialmente lá que a gente não usa o Outubro Rosa para falar de câncer de mama. A gente usa o Outubro Rosa para falar de saúde da mulher, né? Que obviamente impacta no câncer de mama. Eu não tenho um número para te trazer, mas eu tenho um número para trazer, por exemplo, na saúde da mulher,
que é o que eu tenho na cabeça aqui, poderia dar uma olhada lá no câncer de mama, não sei de cabeça, mas a gente tem dado lá. Mas, por exemplo, a decisão espontânea do parto natural triplicou depois desse processo de educação sanitária que a gente faz nesse tempo de consulta que a gente tem que é para falar de saúde. Então, a gente tinha lá 12 a 15% das gestantes faziam seu parto natural, e atualmente estamos na ordem de 45%, 48%, e o modelo é o mesmo, a modelação suplementar, sem plantonista do obstetra, é o mesmo, a rede do convênio que atende. Então, assim, estou imaginando que essa grande salto foi muito em função do processo de educação sanitária que a gente faz. Então, agora eu não tenho número para te dizer no câncer de mama, mas claramente a gente tem um canal de educação sanitária que deve impactar, sim, no câncer de mama também, imagino eu. Então, é uma boa coisa para a gente ver se a gente consegue chegar a mudar. Sim. Vou dar uma olhada para ver se eu consigo algum dado, eu compartilho. Relação essa função. Porque a gente fazendo trabalho, sim, para ser difícil, você está na mão daqui. Mas o grupo para pesquisa faz todo sentido. Se tem uma coisa ali para todos se tiver, senão me procura do mesmo jeito para a gente pensar como é que a gente vai para frente. A última pergunta, parabéns pela tua apresentação. Eu quero dizer que tem sido uma experiência muito feliz para mim estar trabalhando contigo na com certeza você vai trazer muita novidade para essa instituição. E eu queria te fazer duas perguntas rapidamente. A primeira diz respeito a um problema que você mencionou aí, que é a dificuldade do curto tempo de consulta na atenção primária, né? No Brasil, a média de 7 minutos. Nos Estados Unidos, são 13. Em Bangladesh, são 48 segundos. Mas, diante disso, você usando inteligência artificial, usando uma ferramenta de voz-texto, você poderia, teoricamente, duplicar a eficácia desses 7 minutos, né? Por eliminar o tempo de teclado e tela que a gente perde, que é metade do tempo da consulta. Então, como é que você conhece alguma experiência já prática de como o uso dessas ferramentas de voz-texto podem melhorar o desfecho dessa consulta? E uma outra pergunta seria em relação ao ensino médico, né? Hoje já estão aparecendo as primeiras evidências de que você, se introduzir inteligência artificial muito cedo na formação do aluno de medicina, você pode bloquear a capacidade dele de fazer diagnóstico e tratamento, né? E, ao mesmo tempo, se você não oferece a IA, você vai limitar a capacidade máxima dele de fazer diagnóstico e tratamento. Então, como conciliar isso na prática do ensino médico, né? Bom, antes de mais nada, Valmir, agradecer pelo carinho aí das palavras, mas, na verdade, eu tenho que reconhecer os braços abertos que você recebeu ali ao Cooper lá, e a dinâmica espetacular do trabalho que a gente tem tido, né? Vocês sabem disso, eu estou aqui rasgando uma cena. É meu papel e meu dever fazer esse registro público e esse agradecimento público, assim como já fiz ao Wilton também, e a todos os colegas que estão na PUC. Você foi logo de início, você chegou um pouquinho depois. Mais uma vez, registrar aqui, né, o reconhecimento de toda a construção que foi feita na PUC por uma série de colegas, e através pelo trabalho desse conjunto de pessoas que eu tenho a oportunidade de estar hoje me juntando a esse grupo, especificamente contigo ali na lida diária, né? E um agradecimento a todo o grupo, né? Já fiz o agradecimento ao Wilton, fica aqui o agradecimento a você também. Então, fica aqui esse registro, que é um registro bastante importante. A gente lá, de 1 ano e meio para cá, a gente está utilizando voz, registro por voz, né? Então, a inteligência artificial, ela entende a consulta e já registra. O mais importante disso para mim é porque ela está no capítulo da empatia, porque a gente pode ficar olhando para o paciente, né? A gente pode ficar observando o paciente.
embora a gente não tenha uma observação corporal inteira, mas as questões, a maneira como ele reage, a maneira como ele se comporta, traz muitas informações relevantes quando você está interessado em paciente como um todo, como é o modelo lá. Então, o fato de você não ter que se distrair, do fato, eu, quando não tinha, eu não fazia nenhum registro, eu fazia consulta e fazia o registro depois, eu acabava um pouquinho antes, fazia o registro depois, justamente para não perder. Mas tem alguns colegas que não conseguiam, eles preferiam registrando durante, e aí você perde, né? A única coisa que você tem ali é o contato visual. Então, para mim, o mais importante desse tipo de tecnologia é você poder manter o contato visual o tempo inteiro na consulta. E isso é muito importante, e é óbvio que acaba impactando no tempo também. Mas como a gente, nesse modelo aqui, a gente já usa o tempo de consulta longo, o impacto talvez seja um pouquinho menor. Em cenários como esse que você citou, o impacto é bastante grande também, e é uma ferramenta relativamente, né, está se tornando algo relativamente simples do ponto de vista tecnológico, né? Já não é mais assim a mais do que era 2, 3 anos atrás. Né? Se eu tenho dados, Com relação, pergunta excelente, doutor. Com relação ao tempo de consulta, você reduz o tempo de digitação e de, na minha concepção, de falta de atenção ao paciente e atenção ao documento em 20%. Na confecção de documentos, 90% de redução de tempo. Com maior assertividade com a utilização da inteligência artificial. Volto a lembrar, nada disso implica na não avaliação do médico. Isso é só uma ferramenta para agilidade. Mas com relação a pedido cirúrgico, 90%. Prescrição, 90%. Solicitação de exames, 90%. E hoje, com a assinatura eletrônica, a gente estima que a gente... Enfim, porque é tudo feito no ato da consulta. A conversa ela é transcrita em sua totalidade. Desde o pedido de exames, inclusive, em algumas vezes, com palavras-chave. Por exemplo, pedido cirúrgico. Eu não preciso citar todos os exames do pedido cirúrgico. Ele entende aquilo. Exames para hipertensão. Ele pega aquela palavra-chave, te dá uma dica de quais seriam esses exames, você exclui o que quiser e acrescenta o que quiser. Mas a estatística é essa. Hoje, 90% para documentos elaborados e para consulta em si, 20% de redução de tempo. Com relação ao ensino, uma rápida palavra, a gente está iniciando essa discussão lá, né? Vamos discutir muito. Eu acho que uma boa formação médica ela começa pela humanidade. É disso que se trata. É de gente com gente. E isso não vai mudar tão cedo. Agora, tendo esse eixo central de humanidade, como é que as ferramentas podem contribuir nesse indivíduo que já está provocado do ponto de vista da humanidade? Eu acho que é isso que eu vou defender lá nas nossas conversas, é uma posição nesse sentido que eu tenho, mas desenvolver a capacidade de relacionamento, desenvolver a empatia, desenvolver a capacidade de tomada de decisão clínica, que é uma coisa que não existe uma escola de medicina cadeira de tomada de decisão clínica. Gente. Acredite se quiser. É inacreditável isso. É inacreditável. Quantas pessoas estão sendo formadas sem que eles nunca entenderam o que compõe uma tomada de decisão clínica, sem nunca ter sido provocado a pensar sobre isso. Isso é uma questão fundamental. Enfim, então tem uma série de disciplinas que são fundamentais antes da gente começar a falar de tecnologia. Uma vez cumprida essa base, aí nós vamos falar de tecnologia muito. Eu acho que é isso. Porque não precisa mais do livrinho preto. Tem coisa muito melhor do que o livrinho preto, embora aquele caderninho fosse mágico. Salvou, né? Salvou várias vezes. E todo mundo, Fernando, dá uma olhadinha no caderninho lá e tal. Você falou que eu lembrei do caderninho. Mas, enfim, não precisa mais do caderninho preto. Né? A gente tem coisa agora mais poderosa que o caderninho preto. Mas a escola continua se tratando de gente. Né? É disso que se trata. E eu acho que é nessa direção que a gente comum que nós vamos lá, com certeza. Bom, gostaria de agradecer. Eu acho que na área de ensino, principalmente na área acadêmica dos professores, também a inteligência artificial contribuiu bastante.
em relação a gente buscar mais ferramentas como Humanos, que é um aplicativo que serve muito bem para fazer revisão bibliográfica muito rápida. Congressos científicos já nos perguntam, na hora de submeter artigos científicos, se existe alguma integração com a inteligência artificial. Na parte dos alunos, os alunos, a gente já pode também corrigir prova, que facilita também. Então, eu acho que essa ferramenta na área de ensino veio contribuir bastante também, não só a parte assistencial, mas também a parte de ensino e também de integração entre os diferentes profissionais. Gostaria de agradecer a todos a presença de do nosso ilustríssimo acadêmico, Hans Doma, que brilhantemente nos presenteou hoje com essa sessão. Talvez no futuro, em breve, possamos, né, Tiago, falar com o nosso diretor Renan de fazer um simpósio. Acredito que no simpósio teremos outras oportunidades de enriquecer a parte assistencial, de ensino, e a parte prática também, que muitos de nós já começaram a parte prática também, e dar por finalizada a nossa reunião científica. Muito obrigada.